Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Gente, eu acho que eu estou girando, eu ainda continuo girando por todo esse tempo que esse canal existe. Eu continuo girando informação, girando possibilidade, girando caridade, girando amor, girando compaixão, e vou manter esse giro até o final da minha vida. Porque eu acho que ainda não é suficiente. Eu acho que nada do que eu faço ainda é suficiente. Por quê? Porque eu vejo isso em mim. Bom, dentro desse ambiente de eu me vejo assim, eu vejo isso em mim, eu me compreendo, é que eu vou falar sobre o tema de hoje. Deficiência ou eficiência? Olha isso, deficiência ou eficiência? Eu vou parar de falar que são deficientes, eu vou falar que são eficientes. Olha só isso, somos livres para praticar boas ou más ações. E as consequências dessas ações voltam para nós. Quando imprudentemente agirmos errado, não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira. Nos dá a oportunidade de reparar nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Isso está na questão 171 de O Livro dos Espíritos. É nessa hora que, antes da gente compreender qualquer coisa, a gente tem que entender que a misericórdia de Deus é essencial para começar o sistema de vida, que envolve espíritos e a utilização da dimensão material como instrumento de evolução na eternidade. Outra coisa que eu tenho que falar antes de dar continuação, além disso, é que essa afirmação desmitifica algo muito importante. Deus não castiga, Deus não condena, principalmente eternamente qualquer criatura dele. Porque não há necessidade. Olha, nós estamos falando de Deus. Essa energia co-criadora, criadora, autocriadora, sei lá, na criação, é uma energia muito perfeita, é uma energia constantemente inteligente. Então, a inteligência constante, ela gera situações que vão, a princípio, causar um caos, mas que no final geram um equilíbrio. Então, todo equilíbrio tem necessidade de um caos. Então, Deus não vai te condenar eternamente pelos seus pecados. Não há necessidade. Ele criou a lei de ação e reação, onde proporcionalmente aquilo que você pratica, você recebe de volta. E isso faz com que você estabilize o seu espírito, resgate suas dívidas e se torne cada vez mais evoluído. Vamos entender e continuar entendendo com essa desmitificação, porque é nesse pensamento que está a confirmação da existência da pluralidade de vidas. Olha, seguindo esse caminho, nós chegamos a uma pergunta que a gente necessita que seja respondida, principalmente se ele pudesse responder, nosso amado Deus. Porque é: qual o motivo que leva a Deus, em sua infinita bondade e amor, permitir que um ser venha para a carne com defeitos, doenças, impossibilidades ou até mesmo a própria imobilidade? Olha, como espíritas, a gente sabe o quanto o próprio homem ignora, desconsidera ou até mesmo não reconhece de forma alguma a reencarnação, que explica todo esse processo de permissão divina e a sua causa. Tá aí, uma coisa ignorada por nós e uma coisa que a gente deveria ter conhecimento e entendimento. Olha, o tempo do deficiente como encarnado, ele sempre vai variar de acordo com as suas necessidades. Então, para reajustamento do seu espírito e do perispírito. Então, depende disso. Deficiência. Isso já explica a diversidade de tempo de vida entre nós. Claro, também ajuda a entender que enquanto pessoas com defeitos e dificuldades na matéria podem precisar de 3 anos, outros 10 anos, outros 20, outros 40, e outros até desencarnam e voltam outra vez deficientes. E mesmo assim,
Tamanho é o desequilíbrio acumulado que, às vezes, é necessário que tenham que reencarnar várias vezes para serem abortados, simplesmente pelo fato de precisarem regenerar o seu perispírito das deformidades psíquicas sofridas nas vidas regressas, na erraticidade e que foram regadas pelos fracassos. O perispírito, gente, ele recebe todos os resultados de nossas ações. Resultados esses que ficam em forma de reflexo nele, impregnado, ou seja, funciona como uma memória de computador. Tudo fica registrado. Aí, outra coisa que a gente tem que ser muito cuidadoso. Sabe aquele ditadozinho que o povo fala assim, ai gente, eu conheço fulana, ela é ruim, ela faz um tanto de maldade, mas nunca paga por nada. Vocês já notaram? Existem pessoas assim. São pessoas que praticam maldade, têm dinheiro, rica, pratica maldade e não recebe nada em troca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O não receber nada em troca é porque nós somos visuais. Nós temos a necessidade de ver aquela pessoa sofrer para entender. Olha, ela está sofrendo, ela vai melhorar. Não. Esse é o problema. A gente realmente desconsidera a ideia de que a essência depende de um corpo mental. Por quê? Tudo que a gente faz está sendo registrado pelo espírito. Então, você vive uma vida impune de maldades e morre compulsoriamente ou por própria vontade, imediatamente. Ou você é encaminhado por uma luz, ou você é encaminhado pela própria compulsoriedade, que é uma das leis naturais da reencarnação. E você é atraído por um corpo defeituoso. Por quê? Porque você precisa resgatar tudo que você fez na vida passada. E aí vem a hora que você fala, ô dó, você viu o neném de fulana, nasceu com idiotia. E essa fulana de tal teve um avô explorador, ruim, foi suicida. O avô voltando lá. Isso aí faz parte dos nossos resgates. Ok. Então, o perispírito, por ser esse instrumento de tamanha importância, quando ele é bem cuidado e bom, o nosso corpo espiritual nos ajuda a evoluir, gente, e ter vida em corpos saudáveis. Mas, quando intoxicados, descuidados e, consequentemente, alimentados com ruindade, aí eles vão nos causar sérios problemas, sofrimentos, e prejudicar nossos corpos nos futuros renascimentos. E é nesse ponto que eu vou pegar hoje, que são os futuros renascimentos, consequências de nossas atitudes, resultado do que nós mesmos nos causamos. Então essa citação e explicação se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. As vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Numa jornada de reparações, o próprio espírito, após os seus atos, escolhas, e isso quando ele já está assim, em estado consciente, e recebeu o amparo da espiritualidade, da luz, cuidadora, e de todo o amparo dos ministérios divinos que coordenam o plano de luz. Isso, ok, beleza. Mas ele vai ter essa possibilidade de sentar com o ministro da reencarnação, discutir a próxima encarnação, saber o que mais ou menos ele vai precisar ou não, entendeu? Mas quando não, ele não aceitou nada disso, ele continua numa erraticidade ou na região umbralina, eles são observados, supervisionados e monitorados. E por equipes de espíritos responsáveis pelo processo natural de evolução espiritual, os quais têm conhecimento de todos os fatos ocorridos e quais as necessidades que determinado espírito precisa para se elevar em mais de um degrau na escada da evolução. Mas lembrando que tudo isso respeitando uma coisinha chamada livre-arbítrio.
o direito do espírito de escolher se ele quer ir para um lado ou se quer ir para o outro. E aí, nesse sentido, a gente vai listar aqui agora alguns motivos que resultam em corpos deficientes numa reencarnação. E para entender melhor o mecanismo de justiça divina, é claro. O primeiro caso, nós vamos falar sobre espíritos arrependidos, que são por consciência pesada. É aquele que recebeu assistência. Remorso destrutivo, erros cometidos, lesou seu perispírito. Ai, meu Deus, eu lesei meu perispírito, não vou nem falar nada não. Ou por própria escolha, ou por análise, junto ao seu orientador reencarnatório, escolhe o corpo onde possa nascer, deficiente mental e físico, para o seu reajuste. O segundo caso, nós temos os espíritos suicidas, que ainda vai estender muito aqui ainda esse caso de suicídio. Então, não é encontrado desculpas por ter destruído. Nós vamos falar do primeiro tipo de suicida, que é esse suicida que conscientiza, né, que ele destruiu seu corpo saudável através das drogas, do álcool, do tabagismo, da gula, da sexualização e outros, através do suicídio indireto. Ou aqueles que cometeram suicídio direto, pá, né, não conseguiu e não quis se perdoar. Esse espírito, ele está sem condições para decidir e entender sua própria necessidade. Quando ele cria consciência, ele é assistido por um espírito. Então ele passa a ser supervisionado. Querendo ou não, de alguma forma, ele já está sendo supervisionado. Se ele tem consciência, ele vai ter consciência de comunicação com os mentores. Se não, seus mentores vão entender que só há melhora na matéria. Já que seu estado era de grande perturbação, conforme definição, ele vai nascer deficiente mental por reencarnação compulsória contra a própria vontade, por atração magnética das leis espirituais. Terceiro caso, acontece também com os que se enforcam. Vamos lá, agora nós vamos destrinchar um pouco aí. Quem se enforca carrega consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, gente. Se enforcar é uma péssima escolha, gerando na vida, na carne, as neoplasias diversas e uma paralisia cerebral infantil. Exato, por causa do sufocamento da caixa, né, cerebral. Já os que estilhaçaram crânio, por exemplo, pular de ponta e tudo, experimentam as desarmonias da mesma espécie, né, que é essa neoplasia e a paralisia infantil. Da mesma espécie, notadamente, as que se relacionam com o cretinismo, que também é uma deficiência mental provocada por hipotireoidismo congênito. Olha só isso, é uma citação retirada do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel. No quarto caso, esse caso aí já dá para entender só com essa explicação, mas o quarto caso, espíritos extremamente viciados em drogas. Eles continuam assim no mundo espiritual. Já dissemos isso, né? A vida continua do mesmo jeito no plano após o desencarne. Então eles continuam se drogando. Então, de acordo com os abusos e com a utilização dessas drogas, o espírito ele vai renascer em um corpo deficiente que será e terá consequências de forma proporcional ao estado em que ele se encontra com o seu perispírito deformado. Então, quanto mais deformado o espírito por utilização dessas substâncias, mais a condição de deficiência, seja ela mental ou física, aumenta para esse espírito. No quinto caso, nós temos os intelectuais e artistas. Exato, olha o perigo aí. Que usaram sagrados recursos do espírito como intensificadores artísticos, mas usaram na perversão dos sentimentos humanos. Rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas, porque nas reflexões do temporário ostracismo, né, ou seja, naquela reflexão onde ele fica isolado, eles possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Isso foi tirado no livro Ação e Reação, né, de André Luiz, no capítulo 19. Então, mesmo isolados, eles vão ter uma vida
e oportunidade de escolha, mas serão desprovidos de entender os próprios sentimentos. Eles nascem autistas. O que é isso? Intelectuais e artistas que usaram os sagrados recursos do espírito na perfeição. Gente, o ator, o diretor, o produtor de arte, todos esses profissionais ligados à arte, eles estão num ambiente que são um ambiente de influenciação. O que eles vão colocar no palco e apresentar para as pessoas vai gerar ideias, conceitos, enfim, qualquer coisa. Se eles agem ou em massa, ou agem entre o grupo deles mesmo, de atores e artistas, com intenções negativas, desfazendo, aproveitando-se do seu espaço, vou supor, de influência, para prejudicar alguém, enfim, qualquer que seja a situação, eles vão, na próxima encarnação, nascerem autistas. Vão ter vontade de ser famosos, vão ter vontade de ter as coisas, vão ter vontade de querer as coisas, mas não vão ter capacidade para isso. Porque não entendem sentimento algum. No sexto, nós temos os espíritos avarentos, muito apegados ao dinheiro, egoístas ao extremo. Esses, ao ponto de não querer saber do próximo, se isolam por motivo da própria ganância. Aí está o problema. Fechou-se tanto em si mesmo que acabou criando o próprio mundo de ilusões. Outro que vai entrar também para o espectro autista na próxima encarnação. E detalhe, se você é um ator e tal, você vai ter um autismo mais leve. Se você é um avarento, prepara para ser aquele autista que não se comunica. Não consegue. O sétimo é quando o espírito é de grande maldade. Ou seja, uma pessoa má. Ou teve perseguição implacável no umbral. E quando ele já chega no umbral, ele já é perseguido. Então, ou através da quantidade enorme de pressões no plano espiritual, eles vão acabar transformando esse espírito. Ele acaba se transformando em um ovoide. Pela degradação, pela inferiorização e a auto-inferiorização. Então ele perde a forma perispiritual. Aí vem a necessidade de apenas começar a formar um corpo no útero. E o que gera isso? Umas consecutivas idas e vindas através do aborto. Então, em cada aborto, desenvolve alguma coisa. É tipo assim, ó, ele precisa de 3 meses para desenvolver até tal. Então, ele vai ficar encarnando e sendo abortado até os 3 meses, umas 5, 6 vezes. Aí vem a necessidade, né? Vou falar assim, já formou o perispírito, a forma humanizou o perispírito, depende, porque um ovoide, ele vai passar pela forma licantropa, depois licantropo, ele vai passar pela forma de obsessão que ele quis atingir, antes a forma de licantropo entre ovoide, ele vai passar por várias fases até chegar na forma hominal de novo. Olha isso, que loucura. Para humanizar a forma do perispírito. Então, muitas vezes também, ele vai nascer como deficiente mental. Ele tem que completar uma gestação, nascer, viver um tempo naquele corpo, para fixar no perispírito algumas coisas. No número 8, nós temos os espíritos que suicidaram esmagando seu crânio, ou por disparo, ou por queda, e não conseguiram recuperar-se no mundo espiritual. Eles dificilmente estarão direcionados a renascer em corpo deficiente com doença mental, com 2 intuitos. O primeiro é de reparar o perispírito, porque, gente, todo mundo que machuca o perispírito, dá um tiro na cabeça, cortar-se ao meio e etc., tudo isso gera uma necessidade posterior, depois do desencarne, de ter pelo menos um encarne para adquirir esse membro, reformular esse membro. Algumas coisas que são perdidas durante o período da matéria no processo de evolução espiritual só se garante de volta voltando à matéria. O segundo é cumprir os anos faltantes. Exato, a maioria dos suicidas são crianças que morrem prematuramente. Para o processo de vida, onde ele mesmo retirou-se da jornada evolutiva, aquele processozinho ali, ó, para completar o processo, faltavam 5 anos. Aí o espírito nasce e vive 5 anos. Com 5 anos aquela criança morre. Não adianta fazer nada. Ela vai morrer. Porque a necessidade evolutiva
está proporcionando isso. E outra, gente, a gente acreditar que a nossa vida tá, que nesse planeta não tá, né? Por favor. No nono, nós temos o espírito que teve corpo saudável, pais honestos, vida confortável, mas não deu um pingo de valor em nada disso. E por conservar seus defeitos psíquicos, porque não teve um gosto seu realizado, ou seja, frustrou-se com a insatisfação ao ponto de suicidar-se. Pois é. Aí, que é o caso de famílias, muitas famílias existentes, né? Que é muito mais difícil de entender. É aquele caso de uma família que tem 3, 4 filhos, 2 são legais e 2 se envolvem com álcool, droga e tudo mais e morrem por isso. E você não vai ter como fazer nada. Então gera um sofrimento muito grande. Não se conforma em ter perdido uma oportunidade de vida na Terra que poderia ter sido tão boa para o seu espírito, e acaba entendendo que quer se regenerar, limpar sua consciência e pede para nascer deficiente, aprender a valorizar a vida. Gente, a maioria dos suicidas indiretos, os alcoolistas, os viciados, adictos, né, em droga, os viciados em gula, todos os fanáticos. Os fanáticos são os que mais demoram para acordar porque eles seguem massas e multidões de espíritos, principalmente os religiosos e os políticos. Eles ficam em massas políticas de espíritos e massas religiosas de espíritos por muito tempo, mas vão se regenerar em algum. Tá? Então, nesse caso aí, foi permitido, em uma situação onde seus pais tinham sífilis, esse espírito pôde reencarnar com o cérebro e o corpo lesado, justamente porque não deu valor na vida anterior. Então ele vive como um deficiente físico e mental, e ao retornar ao plano, pode verificar o quanto seu perispírito se refez e o quanto sua essência evoluiu. Pois é, perante 9 fatores negativos, fatores de escolhas erradas, fatores de atitudes erradas, nós temos um item que fala claramente sobre abnegação, compaixão e bondade, que é o caso dos espíritos que não precisam de prova alguma. Exato. Ele não precisa de prova alguma, mas o amor incondicional dele leva à misericórdia, que é compreendida pelo próprio espírito, e pede para nascer em sofrimento, mas com o intuito de resgatar e encaminhar seus pais para Deus, ou seja, aqueles 2 espíritos, e ajudar a espiritualizarem-se, a cosmificarem-se. Ele vem deficiente, provocando a compaixão dos pais, olha que legal, que decidem por se dedicarem muito a ele e passam a ter o hábito do olhar cuidadoso, do zelo, da esperança, que, por fim, os levam à oração. Tá aí, atitude que gera um ambiente onde eles irão encontrar a fé verdadeira. Vão se espiritualizar através dos caminhos gerados pelo amor do próprio filho necessitado, que está ali como resgate e também como a presença de um espírito que, por amor, é capaz de sacrificar-se para gerar a evolução coletiva. Esse caso explica várias histórias. Quer ver? Por exemplo, aquele casal que vive preocupado com finança, que vive preocupado com vida social, que vive preocupado em dar satisfação para a família de um lado e para a família do outro, que vive pisando em ovos demais, geralmente recebe um filho, ou 2 ou 3, que não são filhos, que não são resgates espirituais. Eles estão ali, só ali. Repara para você, esse tipo de deficiente, ele não é um deficiente orgulhoso, ele não é um deficiente que não aceita ajuda, ele é um deficiente que ele descobre as coisas, ele comenta, ele fala, ele se extrapola, ele é bom de coração, a energia dele é boa. A gente chega perto dele, a gente sente aquela pessoinha boa, aí você fica, meu Deus, por que veio assim? E ele é feliz daquele jeito, não tá nem. Para ele não importa nada disso.
O que importa é, tá todo mundo bem? É assim que eles vivem. E isso é importante. A gente identificar que existem deficientes eficientes. Eu não vou falar mais deficientes, porque são eficientes. Todos eles. Existem espíritos cândidos, bons, que vêm para a casta nossa, e às vezes eles nem fazem parte dessa forma humanoide que nós temos como espíritos, né, no plano de luz. Eles são até espíritos mais evoluídos, ou de outra casta, né, de humanoides mais evoluídas, que nem está acostumado com esse ambiente, que às vezes eles mesmos precisam de organizar um corpo físico mais resistente e passam por essas fases, mas escolhem projetos onde envolvem eles e o amor deles por outros seres. E isso gera, gente, uma gigantesca evolução, não só para esse espírito que está ali como eficiente, mas para aqueles que estão deficientes como pai e mãe e vão se tornar eficientíssimos como espíritos. Gente, depois de tantos fatos, provas, explicações, a gente pode considerar que a deficiência não é apenas necessariamente um resgate ou uma expiação, mas também pode ser uma prova solicitada pelo espírito desejoso de exemplificar a fé e a perseverança, se atirando em uma oportunidade nova e se sujeitando ao véu do esquecimento. E são esses o motivo que o tornam maior em sua moral, o que nos leva a uma obrigação maior em aceitá-los entre nós. Está aí também a nossa necessidade num processo onde temos um ser deficiente de qualquer espécie, fisicamente ou psiquicamente, para entendermos que precisamos conviver com a diversidade, que graças a Deus é transitória nesse caso, mas tão necessária para abrir nossos olhos, que não é combater a diversidade, sim saber conviver com ela de forma harmoniosa e respeitosa. Afinal, a vida é uma criação de Deus e tudo nela tem seu valor, seu lugar e sua necessidade. Seja eficiente, pelo menos uma vez na eternidade. Gente, eu acho que ficou muito explicado. Eu dedico essa palestra hoje ao meu amigo Pedro, tá? E a todos os meus amigos que têm eficiências nessa vida. Porque eu sei que todos eles, no final das contas, serão eficientíssimos em todas as missões que vieram praticar. E deixando bem claro que o meu amigo Pedro é o número 10. Graças a Deus. Um grande beijo para todo mundo. Eu acho que se eu falar mais estraga, segue a gente lá no canal Espirais de Luz do YouTube e ativa lá o sininho, tem muita palestra nova, e segue a gente no Facebook, na página Espirais de Luz. Gente, muito obrigado, muito mesmo de coração. Até a próxima. Beijos de luz.